Você gostaria, Chico, de fazer um introito em relação a quais são as questões que você sente que existem? Olha só, o Paulo, ele coloca aqui uma questão seguinte. A ordem de Melquisedeque está para a história, assim como o cordeiro imolado está para o supra-histórico? Uhum. Né? Ele faz essa pergunta, né? Uhum. Às vezes as pessoas não conseguem às vezes entender o que seja essa ordem de Melquisedeque, acho que pela própria consciência já que ficou inculcada no meio evangélico, de que a salvação ela permeia ou ela passa ou ela é mediada sempre pela igreja, né? Pelo estar físico na igreja, ou até mesmo pelo conhecimento histórico da informação e daquilo tudo, né? Então a ordem de Melquisedeque ela transcende a isso, né? Essa coisa toda que a gente, ainda que a igreja possa ser um ambiente onde essa salvação possa ser conhecida, ou alguém possa, né, receber o entendimento disso ali, mas não é a única via, né? Então o que eu acho que entender a ordem de Melquisedeque nos leva a ter um pouco mais a mente e a consciência aberta para aquilo que Deus faz fora esses ambientes. Para a liberdade de Deus. Para a liberdade de Deus, exato. Né? E você, Tony, tem alguma questão? Eu, quando ouvi pela primeira vez a ordem de Melquisedeque, eu fiquei admirado, fiquei maravilhado, né? De saber que a salvação que o meu Senhor Jesus não estava limitado apenas à consciência daqueles que já tinham ouvido falar dele, ou que detinham o nome dele, ou que tinham um compromisso com ele, mas ele era mais do que isso. Compromisso explícito, pelo nome e tal. Pela informação. Porém, eu prefiro se chegar, por exemplo, um budista, vestido de budista, e chegar para mim e disser assim, olha, eu recebi de Buda uma revelação para orar por você. Eu queria orar por você. Se eu sentisse que havia sinceridade, fé, amor naquele coração, se eu visse que o que estava partindo dele para mim fosse verdadeiro, à medida que o papo ia com ele fosse me revelando isso, não teria nenhum problema. Porém, se um evangélico petulante, arrogante, snob, vier, olha, eu vou orar por você porque Deus me revelou para orar por você, eu falo, não quero que você ore por mim, não. Porque Deus é amor. E onde se manifesta amor de verdade, o ídolo não é nada. Então o amor para mim está acima de qualquer ídolo. Só que eu nunca fiz um estudo específico sobre a ordem de Melquisedeque, nunca quis mergulhar fundo nisso. Eu sei que depois que essa noção disso veio na minha mente, eu comecei a entender muitas coisas que eu não entendia, de sentimentos de bondade realmente, de circunstâncias que não eram cristãs e nem evangélicas. Achei muito bacana, mas... Bom, a pergunta que foi que fez, Chico? Paulo. Foi Deixa Paulo. eu ver aqui quem foi que fez a... Foi Paulo. Acho que é isso mesmo, acho que é Paulo. Se o cordeiro imolado antes da fundação do mundo está para a existência como um todo, não é? Tanto quanto a ordem de Melquisedeque estaria para a realidade supra-histórica, né? É basicamente isto. O meu interesse pelo assunto, eu já disse várias vezes, mas outro dia eu escrevi um textinho lá no site, lembrando para mim mesmo como foi aquela semente desse interesse, que me veio de um livro extremamente devocional que meu pai tinha em casa, chamado O Evangelho em Gênesis. Um autor inglês ou americano, no tempo em que havia muita gente piedosa na terra ainda, muita gente de Deus e muita gente amante das sensibilidades no espírito. E era um livro que, do ponto de vista exegético,
e hermenêutico, assim, bem estritamente científicos dessas duas categorias do ambiente teológico, ele não poderia ser chamado de um primor. O livro. O livro, né? Mas o espírito do que o indivíduo passava era verdade. Era uma revelação. Era verdade. Então, ela era não algo era novo, Caio? Assim, não, ele não ia muito longe, não. Mas era novo, era ideia nova? Não, era tudo muito simples. E aí meu pai, lendo aquele livro, eu tinha assim, um mês de fé, máximo. Ele disse: meu filho, esse é um livro muito espiritual, é a palavra que ele usou. Gostaria que você lesse. Aí era o Evangelho em Gênesis, aí ele começava lá na luz, o método dele, a abordagem hermenêutica dele era muito alegorista, né? Em tudo muito... Sem técnica. Muito na alegoria sempre. Mas o que ele alegoricamente desenvolvia era a verdade espiritual do Evangelho. Ele partia, a meu ver, de um pressuposto em que o texto não estava necessariamente falando daquilo naquela hora, mas ele se apropriava daquilo simbolicamente e fazia uma viagem verdadeira na construção até o fim. Então o conteúdo era verdade. E aí haja luz, ele vai, vai, cada coisa, e ele muito detalhista, até que ele chegou, depois de vários capítulos, em Melquisedeque. Foi quando eu, pela primeira vez, fui exposto ao Melquisedeque. E ele não me iluminou muito, não. Ele só disse que Melquisedeque era uma figura de Cristo, aquilo que todo mundo dizia, tipo de Cristo, né? Isso, tá, papá. Mas aquela apresentação, com a sistematização dos poucos textos bíblicos que existem a respeito, que é Gênesis 14, o Salmo 110 e Hebreus 7, com repetições no corpo da epístola. São só essas, não tem mais nada a respeito. Então o simples fato dele colocá-las ali, e ele não fez nenhuma viagem profunda, como eu já disse, me gerou um sentimento de que eu estava diante de uma coisa completamente misteriosa. Gerou uma curiosidade. Ali com 19 anos? Com 18. Uma fascinação. Aí eu comecei a querer saber do meu pai. Quem era esse Melquisedeque? Aí o meu pai, vamos aqui em Gênesis. Aí ele leu para mim e tal, a Gênesis 14 todo, quando Abraão vem da matança dos reis, a libertação de Ló, surge do nada essa figura, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Era uma epifania, cara? Calma, um sacerdote do Deus Altíssimo, e que abençoou a Abraão. E Abraão a ele pagou o dízimo. E bendito seja um indivíduo sem Deus nenhuma de Abraão. linhagem de ascendência, Nada. pedigree, Ele chega abençoando Abraão, que é o pai da fé. Pois antes de Abraão já havia... Que supostamente é o homem que teria inaugurado o monoteísmo. E já havia sacerdote dele, é muito estranho isso. Então a gente chega assim, Abraão, o pai da fé. Deus chamou Abraão no meio dos ídolos da Mesopotâmia, da Suméria, e deu uma revelação a ele. E Melquisedeque e todo mundo antes, que já vinham aí, sem nenhum registro. Ou seja, eu comecei a perceber lentamente que Melquisedeque era a porta de Deus, para não ficar preso na Bíblia. Para não ficar preso na Bíblia.